Está começando mais um Direto da Redação. Seja muito bem-vindo à programação da TV Câmara Osasco. Para conversar com a gente hoje, para falar sobre um assunto que afeta e que interfere na vida de todo mundo, o nosso convidado de hoje é Carlos Eduardo Piteri, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana da cidade. Seja muito bem-vindo, secretário. Eu que agradeço, é um prazer poder participar, conversar sobre mobilidade, sobre transporte, uma vez que um dos principais quesitos para a harmonia desse sistema é o maior conhecimento. Quanto mais conhecimento nós pudermos passar e expor, mais facilidade nós vamos ter para movimentar, renovar os ânimos da cidade. É um assunto que interfere de fato na vida de todo mundo, quer a pessoa use o transporte público, quer ande a pé, quer ande de carro, todo mundo é absolutamente interessado no assunto transporte e mobilidade, né? Mas para a gente começar super bem a nossa conversa, eu vou chamar um vídeo que o nosso produtor Eliabe Vicente preparou, falando um pouquinho, contando um pouquinho da história do senhor aqui pra gente. Tá ótimo. Oi, Fernanda e amigos que estão em casa, ligado na TV Câmara. O nosso convidado de hoje é Carlos Piteri. Ele nasceu e se criou em Osasco, é professor de Educação Física e está cursando pós-graduação em Gestão e Direito de Trânsito. Membro de uma das famílias mais tradicionais da cidade, Pete, como é carinhosamente chamado pelos amigos, sempre esteve envolvido com os interesses do coletivo. Foi vereador em Jandira por 2 mandatos e presidente da Câmara Municipal. Casado e pai de 2 filhos, Piteri já foi secretário em Jandira nas pastas de esportes de 1993 a 1996, de indústria e comércio de 2009 até 2012 e de cultura também no ano de 2012. Primo do ex-vereador e candidato a prefeito em 2016, Cláudio Piteri, Carlos Eduardo Piteri é o atual secretário de Transportes e Mobilidade Urbana na cidade de Osasco e tem como desafios o transporte público, a implantação do transporte individual de passageiros por aplicativo e melhorar o trânsito na cidade. Com seu perfil conciliador, sempre presente e atuante, Carlos encara o trabalho político e a função social dos serviços públicos com seriedade e profissionalismo. Para quem deseja entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, pessoalmente o endereço é Avenida Franz Vogel, 930, na Vila Iara. Através de e-mail no cetran@osasco.sp.gov.br ou pelo telefone no número 156 ou 3654-1610. Bom programa, Fernanda. Obrigada, Eliabe. É possível notar que o senhor vem de uma família já tradicional no meio político, já conhece bastante de política, já foi vereador, enfim, tem aí no seu currículo uma vasta experiência no ambiente político. Mas é muito interessante perceber que, além disso, o senhor está sempre agregando. E agora, para estar mais aprofundado na parte de transporte, de mobilidade, está estudando também, está fazendo uma pós para ficar ainda mais especialista no assunto, não é mesmo? De fato, cada pasta tem a sua peculiaridade, embora as questões políticas, o relacionamento, tudo pode ser parecido, pode ser um ambiente comum a todas as pastas, porém cada pasta tem a sua questão técnica, a sua peculiaridade e que a gente precisa estar inteirado, precisa estar estudando para que possa melhorar a performance, buscar de fato o que há de mais moderno nas questões técnicas. Então, a gente procura estar realizando sempre um trabalho de excelência e por isso a gente está aí buscando mais conhecimento na área. É sempre muito bom agregar valor, né? Conhecimento é algo que não se furta, né? É muito bom sempre estar estudando e evoluindo. E para a cidade é muito bom que o senhor esteja estudando também, se aprimorando, porque aí os ganhos são para o coletivo de fato, né? Secretário, existe um termo de
ajuste de conduta que foi traçado junto com o Ministério Público, né? Ministério Público e Prefeitura de Osasco, que cerceou aí o trabalho dos contratados da cidade de Osasco. E nessa leva foram também os contratados da sua pasta, né? Os agentes de trânsito, as pessoas que cuidavam do trânsito, e hoje existem de fato 9 pessoas trabalhando e 12, no total 3 de licença. Como é que é trabalhar uma pasta que necessita de pessoas com esse contingente tão pequeno? Como é que você tem se arranjado dentro dessa estrutura? É muito complicado em uma cidade que tem as dimensões e a população da nossa cidade, da cidade de Osasco. É muito complicado você conseguir organizar e atender a demanda com tão poucas pessoas, com tão poucos profissionais especializados nessa área de trânsito. Os agentes de trânsito são fundamentais para a organização, fiscalização, para estar sempre passando conhecimento para o cidadão. Enfim, hoje nós temos apenas 9 em atividade e nós contamos muito com o trabalho sinérgico de outras secretarias, da Guarda Civil, enfim. Queria até agradecer meu amigo, Dr. Valdeci, que sempre nos atende, o comandante Raimundo, que sempre nos atende, está sempre... Da GCM, né? Da GCM, que está sempre disposto, sempre alerta e disponível para nos ajudar nas questões mais importantes quando o foco é trânsito e nós estamos sobrecarregados. Caso contrário, nós teríamos muito mais dificuldades, né? Então, hoje nós fazemos um trabalho que eu gostaria de salientar, o perfil guerreiro da equipe, dos agentes de trânsito efetivos, bem como dos funcionários efetivos do Demutran. São pessoas que vêm desempenhando um trabalho e conseguindo fazer o que é necessário nesse momento para que o impacto seja o mínimo para a população. É um trabalho que é feito 24 horas por dia e nós estamos trabalhando aí plano de carreira para eles, para que eles possam, ao nós termos a equipe devidamente composta, nós possamos ter aí uma questão até de hierarquia para que o trânsito possa ser organizado devidamente na cidade. E para que esse ajuste de pessoas venha a acontecer, está em andamento um concurso público. Quantas pessoas o senhor está esperando receber nesse concurso público para que a casa comece a ficar um pouco mais organizada? Nós temos a previsão de contratar 80 novos agentes de trânsito para compor a nossa equipe. Vale salientar que esse concurso público é o maior concurso público dos últimos 20 anos. O prefeito Rogério Lins tem como determinação e nos determina para que nós possamos fazer uma recomposição de pessoal que deixe a cidade em condições para que nós possamos, enfim, organizar e trazer o conhecimento necessário para a cidade. Então, através desse concurso público, nós temos aí essa expectativa, essa certeza que nesse segundo semestre nós teremos aí todos esses agentes e poderemos melhorar muito o trânsito, a organização na nossa cidade. E é feito um treinamento quando essas pessoas passam no concurso e vão ingressar no trabalho de fato? Como que é? Porque precisa haver uma estrutura harmônica, né? Não só as pessoas chegarem e se entrosarem, mas do conhecimento de leis, de como tratar, como que é estruturada essa parte? Não, com certeza. O agente, antes de ir para a rua, ele passa por um treinamento específico, ele passa primeiro por uma seleção criteriosa, né, que é o concurso público, depois por treinamentos, e isso é fundamental para que a gente possa ter uma equipe harmônica na cidade. É muito complicado quando você tem um agente de trânsito de um lado da rua mais pragmático, do outro lado da rua um pouco mais conciliador, mais educador. A gente passa a ter uma prestação de serviço, uma fiscalização que não é uniforme e acaba confundindo o cidadão. Você perde ali o foco do que é certo, do que é errado, em função de uma interpretação pessoal. O nosso desafio é que essa fiscalização seja harmônica e que seja uniforme, para o cidadão poder fazer a leitura. O bom cidadão, ele não pode
se incomodar com a fiscalização. Muito pelo contrário, o bom cidadão ele tem que se satisfazer com a fiscalização. Então, nós temos esse desafio de trazer uma fiscalização que vá agregar conhecimento ao cidadão, à população, e trazer assim harmonia. A mobilidade urbana, como você estava dizendo aí no início, quando nós colocamos o pé para fora de casa, nós já estamos sujeitos, como pedestres, como skatistas, ciclistas, motociclistas, usuário de transporte coletivo, individual, no seu transporte individual, enfim. A mobilidade urbana é isso. E nós precisamos trazer harmonia para esses modais, para a cidade, enfim, conviver pacificamente e harmonicamente. A gente vai fazer uma breve paradinha, viu, secretário? Hoje a nossa conversa está sendo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Carlos Pitteri. Na volta do intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre os gargalos da cidade e as soluções que estão sendo pensadas para esse assunto. Não saia daí, vai ser rapidinho. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A cidade de Osasco vive a questão do trânsito de maneira muito intensa e sempre existem alguns pontos que necessitam de mais atenção e que afetam mais diretamente a vida das pessoas, e são os famosos gargalos da cidade. Secretário, para falar sobre os gargalos é importantíssimo falar de inteligência. Para que se solucionem os problemas de gargalo da cidade, no tráfego, existe uma questão que se chama engenharia de tráfego para organizar toda essa situação e dar harmonia para isso tudo de fato. Como que é feito esse trabalho dentro da Prefeitura de Osasco? Nós temos, na nossa secretaria, nós temos a diretoria de planejamento e urbanismo. Se trata de um setor que é composto por engenheiros, arquitetos e profissionais especialistas na questão da mobilidade urbana. Todas as solicitações, desde implantação de semáforo, lombadas, mudança de direção, sentido único, passam por esse departamento. Sinalização, enfim. Esse departamento é muito importante para a gente poder trazer essa melhora no trânsito. Inclusive, nós precisamos ampliar, ter mais profissionais nessa área, para que nós possamos atender toda a demanda. Agora, realmente, os gargalos são enormes. Algumas questões necessitam de obras maiores, obras realmente caras, investimento pesado, tanto da Prefeitura quanto de governo do Estado, investimento federal, como tem outras possibilidades também, que são obras mais simples e que podem ser implantadas e acabam minimizando assim, os impactos, diminuindo
o trânsito na cidade. Um dos gargalos mais nítidos que existe na cidade de Osasco é a ligação entre Zona Norte e Zona Sul, né? Nós temos apenas 2 acessos que, quando param, de fato param a cidade. E nesse aspecto existe aí uma solução sendo estudada, não é mesmo? Existe. Vale salientar também, Fernanda, que a nossa cidade ela é muito próxima ao município de São Paulo. O município de São Paulo é a maior metrópole, é gigantesca. E nós acabamos, justamente por uma necessidade de melhor estruturação, nós acabamos ficando muito sensíveis ao trânsito da cidade de São Paulo. Então, por exemplo, para uma marginal... Sofre os reflexos nós diretamente, aqui sofremos diretamente os reflexos. Então, nós temos tomado algumas medidas para que isso minimize. Porque quando para a marginal, para a cidade de Osasco. Os acessos vão parando, vai parando a entrada, a saída, para tudo. E às vezes a marginal começa a andar e a cidade de Osasco foi com os reflexos durante horas ainda. Então nós sabemos dessa dificuldade e estamos tentando minimizar das melhores maneiras possíveis com implantação de semáforos em tempo real, que é a semaforização chamada inteligente. Isso ajuda bastante. Como que funciona essa questão dos semáforos em tempo real? Porque às vezes a pessoa está passando por uma via que tem essa inteligência, que tem essa facilidade, mas não tem real noção do que está acontecendo, então, né? É verdade, é verdade. Porque o semáforo em tempo real, ele acaba contando os veículos que tem em cada um dos acessos. Então, se você está em um cruzamento de 2 corredores, em determinado momento do dia, ele tem um fluxo maior de um lado e em outro momento do dia do outro. Esse semáforo ele consegue contar o número de veículos que passam, que utilizam o sistema, e ele vai modulando o verde e o vermelho de acordo com a necessidade. Então ele acaba tendo um tempo maior de verde para quem necessita mais. E acaba dessa forma, trazendo mais fluidez. Portanto, né? Tem algum exemplo aqui de rua, de avenida que o senhor possa citar que tem esse semáforo? Posso citar, sim. Por exemplo, nós pegamos ali a Franz Vogel, no seu final. Ali nós temos um local que, quando você vem acessar Osasco no fim da tarde, o trânsito fica muito, nesse sentido, muito adensado. Quando é pela manhã na saída de Osasco, é o contrário. Era terrível, esse lugar tinha muito trânsito, inclusive lembro no início do mandato, o prefeito Rogério ligou para mim, falou: secretário, nós precisamos resolver essa questão aqui, está muito ruim o trânsito aqui. E nós tínhamos ali a possibilidade de implantação desse semáforo, né, que é o sistema SCATS. E ao implantarmos esse sistema, hoje você pode passar lá a qualquer hora do dia, evidentemente, tem o semáforo que vai organizar o trânsito, mas você vai perceber que o trânsito ali não é mais um problema, exceto em casos especiais, de algum acidente, alguma interdição por alguma questão. Fora isso, o trânsito flui normalmente com apenas a implantação desse sistema. Absolutamente mais nada. E aí o senhor falou que o prefeito ligou para o senhor e disse: precisamos corrigir. O cidadão que faz uso da malha viária também tem essa percepção em algum momento. Fala: nossa, talvez se colocasse um quebra-mola aqui, se colocasse um semáforo ali, se fizesse uma inversão. Como que faz para o cidadão fazer parte da cidade nesse aspecto? Porque existe a possibilidade dessa troca, não é mesmo? Existe, claro que existe. É fundamental e é necessária. Nós pegamos o 156. É um instrumento fantástico. Através do 156 você liga, você faz a solicitação, essa solicitação é encaminhada ao departamento competente, seja ele qual for, de qual pasta seja, ele é encaminhado. No caso de uma solicitação dessa, olha, aqui eu acredito que seja uma lombada, uma solução, os carros passam com muita velocidade, tem fluxo de pedestres, crianças, enfim. Essa solicitação é encaminhada para o departamento de planejamento, que faz um estudo do local e da viabilidade da implantação. Seja lombada, seja mudança de direção. Às vezes o cidadão percebe que a rua dele seria mais eficiente se ela tivesse mão única. E ali ele faz a solicitação. Os nossos especialistas, os nossos engenheiros e arquitetos, eles visitam o local, fazem um estudo de viabilidade e a gente vai implantando
conforme a necessidade, conforme a viabilidade, né? Lógico que para isso nós precisamos de uma melhor estrutura para conseguir operacionalizar essa situação, né? Isso que nós estamos buscando também com o aumento do efetivo, enfim, com a reestruturação da Secretaria. Quem vive a cidade de Osasco de domingo a domingo pode perceber que o dia de sábado é o dia de trânsito mais complexo da cidade. Em São Paulo é a sexta-feira e em Osasco é o sábado. Qual que é a explicação para isso? Por que Osasco fica tão cheio, tão difícil de caminhar justo no sábado? Geralmente, ao longo da semana, o cidadão que mora em Osasco e trabalha em outras cidades, ele acaba se deslocando, utilizando da malha viária da cidade para se deslocar para fora dela, ou cidadãos de outras cidades que vêm para São Paulo também, de passagem. Aos finais de semana, esse cidadão acaba ficando mais na cidade, ele acaba utilizando da estrutura da cidade, né, que tem as suas vantagens, porém também as suas desvantagens, né? Então, nós temos esse problema realmente aos sábados, nos feriados, nós percebemos que o trânsito fica realmente muito difícil. E é por esse motivo, é o cidadão fazendo a utilização, e Osasco acaba sendo um polo que atrai, né, o comércio de Osasco, acaba atraindo também a população das cidades vizinhas. Que acaba vindo fazer compras justo no sábado, né? Compras no sábado, vem buscar uma atividade de lazer aos domingos, nos feriados, então isso acaba impactando no trânsito. É natural, isso é natural. Como eu disse, a vantagem é para o comércio da cidade, para a cidade ser bem frequentada e tudo, mas nós temos essas questões do trânsito que acabam por atrapalhar um pouco o trânsito da cidade, né? E falando em comerciante, uma das solicitações é sobre os parquímetros. Algumas regiões querem que tenha, outras não querem que tenha, em virtude aí do tipo de negócio que é colocado. E aqui no Legislativo, no começo do ano, foi muito tratado sobre essa questão de parquímetro, isenção, colocação, retirada dessa cobrança de taxa. Como que a Secretaria enxerga a questão dos parquímetros? Parquímetro é um instrumento de organização, estacionamento rotativo, né? O parquímetro ele acaba sendo apenas um instrumento, uma forma de nós podermos assegurar que aquela vaga vai ter uma rotatividade, né? Em locais que tem muitos comércios, isso é fundamental para a saúde financeira desses comércios e desses locais. E nós entendemos o parquímetro como uma forma de organizar, apenas de organização. Evidente que precisa evoluir, precisa ter o parquímetro, nós precisamos também ter a possibilidade do rotativo por aplicativo para facilitar o cidadão, né? Precisamos de uma fiscalização, temos lugares que temos flanelinhas, nós sabemos das questões e dos desafios, mas o parquímetro ele serve e deve servir unicamente para organizar. Essa é a visão da Secretaria. De modo geral, o trabalho dos senhores é organizar, é trazer harmonia e fazer com que a cidade de fato caminhe, né? A gente vai fazer mais uma paradinha, viu, secretário? Para você que nos acompanha, nós vamos fazer mais uma paradinha e voltamos falando sobre transporte público. Não saia daí, é bem rapidinho. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Resíduos sólidos são os materiais produzidos pelas atividades humanas. Eles podem ser reutilizados ou reciclados. Saiba mais a partir de agora. É só um minutinho. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Chamamos de lixo embalagens, restos de alimento, objetos descartados e até sobras da construção civil.
mas o nome adequado é resíduo sólido. Todos os bens e produtos geram resíduos. Nossos descartes aumentam dia a dia e a pior forma de dispormos dos resíduos são os lixões, que impactam o solo, o ar e trazem riscos à saúde. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a eliminação dos lixões e o envolvimento dos setores público e produtivo na responsabilidade pela sua gestão. A logística reversa estabelece importância na diminuição da geração dos resíduos sólidos. Sua gerência é um desafio global que será vencido com a participação de todos e com grandes mudanças na produção e no consumo de bens. E você, mora na cidade de Osasco, é impossível não fazer parte desse assunto tão amplamente discutido que é transporte e mobilidade urbana. Secretário, transporte público faz toda a diferença para que a mobilidade e o tráfego seja melhor. Quanto mais pessoas usando o transporte público e deixando seus carros em casa, tanto melhor para a cidade, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. É evidente que quanto melhor o transporte público, mais propício para que o cidadão faça o uso dele, né? Quanto mais nós tivermos investimento, quanto mais nós tivermos acessibilidade ao transporte coletivo, melhor, mais, vamos dizer, o cidadão vai preferir muito mais fazer o uso do que utilizar o seu carro particular, um táxi, enfim. De fato, muitas pessoas deixam de usar o transporte público não porque ele não atenda no ir e vir, no ponto de chegada ou no ponto de saída, mas mesmo pela condição que é imposto aí pelas companhias, né? E nesse aspecto, existe alguma tendência de melhora, de evolução no transporte público da cidade? Exatamente amanhã, o prefeito Rogério Lins vai fazer uma solenidade de entrega de 40 novos carros, 40 novos ônibus com Wi-Fi, com tomada para carregar celular, para poder carregar ali o seu celular, o seu aparelho pessoal, e carros novos com ar-condicionado e tudo. São 40 novos carros que vão certamente causar um impacto de melhora no transporte coletivo. Isso vai ser entregue amanhã, no período da manhã, e nós acreditamos que isso vai ser um fator e uma sinalização de que esse governo tem a intenção de crescer com o transporte coletivo, de investir e de buscar alternativas de melhora para que o cidadão possa cada vez mais poder confiar no transporte coletivo. Falando em confiança em prefeito Rogério Lins, mas não sobre transporte público coletivo, o prefeito, numa das suas coletivas de imprensa, disse que os radares, quando fossem retomados, né, que eles deixaram de operar, quando fossem retomados, iam ser colocados de maneira orientadora, de maneira esclarecida, que as pegadinhas, os radares pegadinhas iriam deixar de existir e que iria existir uma tendência aí de um trabalho mais assertivo nesse aspecto. Como que está sendo trabalhado isso e operacionalizado dentro da secretaria? Então, nós hoje não temos radares na cidade de Osasco. Não temos, e está em andamento a licitação que vai restituir esses radares. Muito bem. O prefeito Rogério Lins, bem como nós da secretaria, entendemos que para nós trazermos harmonia para a mobilidade urbana, nós temos que trazer o cidadão. O cidadão tem que entender que a cidade está aqui para acolhê-los, para protegê-los. Então, os radares, eles são colocados, são escolhidos os locais, tecnicamente locais que são mais propícios a acidentes, locais que têm mais possibilidade de ganho de velocidade. E o intuito do radar é proteger a população, proteger o bom cidadão. Essa é a determinação do prefeito Rogério Lins. E essa determinação nós vamos trazer da seguinte forma, elucidando, trazendo os locais, sinalizando os radares, para que a população não se sinta, de certa forma, traída, e sim protegida pela cidade. Esse é o objetivo da reimplantação dos radares, que nós pretendemos fazer
lógico, passando pelas questões burocráticas das licitações, ao longo desse segundo semestre, restituir esses radares na cidade para poder organizar melhor também a cidade. Também faz parte de uma questão de organização da cidade. Então, os radares, quando voltarem, podem até alguns voltar para o mesmo lugar, mas vai acontecer, então, uma análise de engenharia de tráfego e de informação para a sociedade, né? Não vai acontecer numa bela manhã, todos os radares instalados atrás de uma árvore. Absolutamente. Não há a menor possibilidade disso acontecer. Os radares serão expostos, sinalizados, e nós vamos estar divulgando quando eles entrarão em funcionamento. Serão radares inteligentes também, que vão servir também de monitoramento de segurança, que é uma das prioridades muito relevantes do prefeito, trazer um pouco mais, melhorar muito a segurança da nossa cidade. E através disso também os radares, central de monitoramento será ampliada, tanto de monitoramento de tráfego, de trânsito, como também de monitoramento de segurança. Estamos trabalhando fortemente para que em breve nós possamos melhorar essa questão e trazer um pouco mais aquele sentimento de segurança e de acolhimento do cidadão. Dentro das políticas de mobilidade, existe a faixa exclusiva de ônibus, que já está implantada em vários pontos da cidade. Minha primeira pergunta é se existe uma tendência de aumentar, de alterar essas faixas, e se a recente liberação dos táxis trafegarem com ou sem passageiros dentro dessa faixa mudou a característica do trânsito da cidade ou não afetou? Na verdade, quando nós propiciamos a utilização da faixa pelos táxis, é evidente que eles têm a possibilidade de andar na faixa de ônibus em determinados horários, porque as faixas também elas são moduladas de acordo com a necessidade. Então isso, evidentemente, ao saírem das vias normais e indo para a via de ônibus, acaba diminuindo o tráfego nas vias normais. Mas o objetivo também é trazer mais conforto ao cidadão, ao usuário do táxi também. Vale lembrar também que os escolares em períodos de transporte de crianças, eles poderão também fazer a utilização das faixas exclusivas de ônibus. Já podem ou vão passar vão passar a ter essa possibilidade nos horários de entrada e saída. Eles vão poder passar também visando o conforto do cidadão, o conforto das crianças, para que elas possam chegar com mais segurança e mais rapidez em suas casas e até o seu ambiente escolar. Falando sobre transporte escolar, existem subpastas, né, assuntos que também estão ligados à sua secretaria, e uma delas é o de transporte escolar, não é? Sem dúvida. O Departamento de Transportes, ele cuida tanto da fiscalização, vistoria e determina as regras para os escolares, para os taxistas e futuramente também para os transportes para os aplicativos de transporte individual. Então é muito importante esse departamento, de muita responsabilidade. Não é clichê, mas transportar crianças é uma responsabilidade muito grande e é uma concessão do município. E nós estamos muito atentos a essa questão, sempre no sentido do bom cidadão, do bom escolar estar se sentindo protegido pela fiscalização e pela vistoria. Sempre dessa forma, nós estamos tocando lá e buscando uma melhora nesse serviço também. Secretário, o que a cidade de Osasco pode esperar do trabalho do senhor adiante e o que já pode ser notado de melhoria depois desse novo mandato e da sua chegada à pasta? Olha, nós temos alguns indicativos interessantes. Por exemplo, pouca gente sabe, a maior solicitação de 156 de reclamação do cidadão de Osasco hoje com relação à nossa pasta é de veículos abandonados. É um número incrível de solicitação de retirada de veículos abandonados. E acaba atrapalhando, de fato, a mobilidade ali, o cotidiano. Acaba atrapalhando do cidadão um veículo que está ali há meses parado no lugar. Mas afeta também segurança, afeta a saúde, totalmente, né? Totalmente, saúde pública, tudo. Então nós implantamos já desde o início do governo uma forma de ir varrendo, apesar da nossa pouca estrutura ainda,
de ir fazendo uma varredura. Num primeiro momento, notificando e conversando com o cidadão para que ele entenda a necessidade do carro. Quando nós localizamos o proprietário, nós fazemos primeiro um papel de convencimento para que ele retire aquele carro, que cuide daquela situação. E depois de um certo prazo, nós fazemos a remoção, quando não encontramos o proprietário ou quando mesmo não tem condições de retirá-lo, nós fazemos a remoção. Já estamos próximo de 1000 remoções já na cidade. Estamos fazendo um trabalho de revitalização da sinalização horizontal, das faixas de pedestre e buscando a vertical também, as placas, semaforização, buscando a melhoria dessa questão estrutural da cidade para que quando nós tivermos de novo os agentes de trânsito, os radares, nós possamos de fato trazer um pouco mais de segurança, de harmonia e de organização para o trânsito da cidade. E com a chegada dos novos agentes, estando tudo isso estruturado, vai ficar mais harmônico, né? Mais fácil de levar a cidade na questão de tráfego? Nós acreditamos que sim. Dividindo a cidade em setores, né, nós vamos poder ali ter uma participação muito grande do agente de trânsito no cotidiano do cidadão. Né? O agente de trânsito ele vai ter o intuito de organizar, de trazer informação, de trazer educação. É esse o nosso desafio, é isso que nós pretendemos fazer. Acredito que com a volta dos agentes de trânsito, no primeiro momento a população pode até por uma questão de costume se sentir meio estranho ali, aquela questão um pouco mais ostensiva do agente, mas pode ter certeza que o objetivo é sempre organizar e trazer conhecimento e educação para a população. Secretário Carlos Pitteri, foi muito bom conversar com o senhor, muito obrigada pelos esclarecimentos. A nossa conversa já está chegando ao fim, teríamos mais para conversar, mas fica para uma próxima entrevista, para um próximo bate-papo. Muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, para mim é um prazer poder trazer informação para a nossa população e dizer que nós queremos privilegiar o bom cidadão de Osasco, ele tem que se sentir acolhido, é esse o nosso objetivo. E para você que tem alguma necessidade, quer dar alguma sugestão na pasta do secretário, ligue 156, deixe o seu comentário, traga a sua informação para a cidade de Osasco, porque todos juntos com certeza vão fazer uma cidade melhor. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra todas as terças e quintas, às 14h30 da tarde, aqui na TV Câmara de Osasco. Até a próxima.